Olá, bem-vindos à segunda videoaula e nesta videoaula vamos continuar a falar sobre as conversões do sistema binário. Na última videoaula vimos como convertemos binário para decimal e agora de seguida vamos ver como é que convertemos de decimal para binário. Então temos o número decimal, que é 47, e queremos obter o seu equivalente em binário. Então como é que nós fazemos? Vamos fazer o algoritmo para converter este número decimal para binário é fazer então divisões sucessivas desse número decimal por 2 e depois vamos buscar o resto dessa divisão. Reparem, 47 a dividir por 2, ou seja, sempre que o número for um número ímpar, o resto vai ser 1. Se o número for par, o resto vai ser 0. Então, 47 a dividir por 2 dá 23 e resto 1. 23, continuamos a dividir por 2, dá 11, resto 1. 11 a dividir por 2 dá 5, resto 1. 5 a dividir por 2 dá 2, resto 1. 2 a dividir por 2 dá 0, resto, e o último quociente é então considerado então o dígito mais significativo, portanto é aquele que vai ser o primeiro a introduzirmos no nosso binário. Portanto, nós vamos precisar do último quociente, portanto o que sobra, que vai ser sempre 1 ou 0, e é esse valor que nós vamos colocar o primeiro à esquerda. Então o número 47 em decimal para binário vai dar, começamos de baixo para cima, vai dar 1, 0, 1, 1, 1, até chegarmos ao primeiro resto. Portanto, é assim que nós conseguimos transformar o número decimal em binário. E então, temos aqui uma proposta de fazermos alguns exercícios de transformação de números decimais para binários. Eu vou aqui ao meu Word e vamos fazer do número mais pequeno, do 28. Então, como é que nós transformamos 28 para um número binário? Então, vamos fazer 28 a dividir por 2, portanto, a dividir por 2, eu vou colocar, então, vai dar o resto 0, resto 0, o resto vai ser 0, portanto, este é o primeiro resto, vou pôr, este é o primeiro resto, não é reto, é resto. E vamos continuar a fazer a nossa divisão e vai sobrar quanto? 14. 14 a dividir por 2, portanto, vai dar então o nosso segundo resto, que vai ser, como o número é par, vai ser 0, e o número vamos continuar a dividir, vai ser 7 a dividir por 2, certo? E então, vamos continuar o nosso resto, nosso terceiro resto, de 7 a dividir por 2 vai ser, como 7 então é um número ímpar, vai ser 1, e vai nos dar o número 3, que vamos continuar a dividir por 2. E agora, o nosso quarto resto vai ser, como 3 é ímpar, vai ser 0, vai ser 1, e o nosso, e o quociente, não é? Vai ser resto, e vai nos dar o valor 1, que vai ser o último quociente vai ser o most significativo byte, portanto é o nosso dígito mais significativo. Então, o número 28 em binário vai ser, então, vamos buscar o nosso último dígito mais significativo, portanto, que é este. Vamos buscar este 1. Depois vamos buscar desde do resto, dos últimos restos até ao primeiro, até nos dar o nosso binário final. Vai ser 1, 1, 0, 0. Portanto, temos aqui o nosso número de 28 convertido no nosso número binário. Portanto, é assim que nós convertemos o nosso número
28 em decimal para o equivalente em binário. Portanto, nós podemos também fazer a operação oposta, não é? E então, para ver se realmente está correto com aquilo que com os cálculos que nós fizemos. Então, temos 0 vezes 2 elevado a 0, certo? Mais, então, aqui tirar 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 4. 2 vezes 2 elevado a 4. Pronto, e então, se nós fizermos este cálculo, vão ver que vai dar os 28. Então, os zeros dá 0, dá 4, mais 2 ao cubo, 8, mais 16. Portanto, 12 mais 16, aí temos o nosso valor de 28. Como veem, está certo a conversão do nosso número decimal para binário. Portanto, eu vou aqui apagar isto. Isto foi só para confirmar que realmente esta divisão dá o valor certo do nosso número em decimal. E agora, continuando, portanto, dou-vos como trabalho, tarefa, fazerem os restantes números. E então, como é que nós convertemos, então, números binários fracionários em decimais? Então, se tivermos os nossos binários, estiverem em casas decimais. Reparem, se vocês forem ver, imagine, suponham que temos o número decimal 10,5. Como é que nós, uma regra básica de formatação era pormos, portanto, 0 vezes 10 elevado a 0, mais o número das dezenas vezes 10 elevado a 1, e o das décimas seria 5 vezes 10 elevado a menos 1, e se repararem, íamos ter o nosso número decimal 10,5. Para números binários é a mesma coisa. Então, nós multiplicamos a parte inteira pela potência, como aprendemos, e a parte fracionária pela potência elevada a menos 1, elevada a menos 2, elevada a menos 3, e desta maneira vamos obter o nosso número binário com parte fracionária. E então, como é que nós vamos então fazer a conversão? Dou como sugestão, fazemos então a conversão deste número binário para um número decimal. Então, vamos lá. Então, como é que nós fazíamos então isto? Então, seria 1 vezes 2, aqui pôr a potência, portanto, elevada à potência de 2, mais 1 vezes 2 elevado à potência de 1, mais 1 vezes 2 elevado à potência de 0. Portanto, penso que toda a gente concorda até aqui. Mais, então, 0 vezes 1, desculpem lá, vezes 2 elevado a menos 1, mais 0 vezes 2 elevado a menos 2, mais 0 vezes 2 elevado a menos 3. A menos 3. Portanto, tínhamos aqui o nosso número decimal convertido no nosso binário. Então, quanto é que isto ia dar? Ia dar 4, mais 2, mais 1, mais 0 vezes qualquer coisa é 0, mais 0,125 vezes 1, que é 2 elevado a menos 3. Então isto ia ser igual a 7,125 em decimal. Portanto, é assim que nós convertemos um número binário em decimal. E então, dou-vos como sugestão acabarem os restantes exercícios. Então, e agora como é que fazemos a conversão
do nosso número decimal fracionário para binário. Então, a parte inteira fazemos tal como aprendemos. A parte fracionária, vamos multiplicar cada um dos valores, portanto, tínhamos 8,375, vamos pegar em 0,375, multiplicamos por 2, este primeiro algarismo vai entrar então no nosso número binário, continuamos a multiplicar por 2, quando chegamos ao algarismo 1, e a parte após a vírgula não for nula, o que é que fazemos? Separamos, o 1 fica para o nosso binário e continuamos com 0,5 vezes 2. E depois, até chegarmos deu 1, reparem, como a parte a seguir à vírgula deu 0, paramos porque já chegamos ao final. Pode acontecer. Portanto, 8,375 dá este número em binário. O que pode acontecer é chegarmos a um ponto em que vamos repetir, reparem, temos repetições, ou seja, chegamos a uma dízima de repetições, e então aí nós temos que o nosso número binário vai ser uma dízima infinita. Portanto, temos então, paramos e o nosso número vai ser uma dízima infinita de repetir.